coisa que eu queria... Quer ver se eu vou te pedir licença, pastor Rogerinho? Porque nós temos a Maria aqui de Belo Horizonte que vai falar conosco ao vivo. Oi, Maria, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pastor Sérgio. Boa tarde, Deus te abençoe. Uma honra tê-la aqui conosco no Clínica da Alma. Amém. Eu acompanho vocês todos os dias quando dá e eu sou muito feliz. E hoje, assim, estou assistindo e de repente Deus falou aí através de uma situação agora, algo que eu estou procurando. E agora aí o pastor também falando sobre aborto, foi algo, eu vivo essa situação, isso aconteceu na minha vida. Então, assim, Deus falando, me dando duas respostas, né, no momento que eu fui procurar uma outra coisa. Então, assim, eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês, por esse programa, que tanto tem me ensinado, tanto tem me edificado. Eu tenho aprendido demais e que Deus, assim, abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Amém. Tá bom? Amém. Mas o que me levou a ligar para vocês nesse momento, eu estou vivendo uma situação com um filho. E esse meu filho, ele é um profeta do Senhor. Amém. A situação do meu filho, ela veio após um aborto, e o pai queria que eu fizesse esse segundo aborto, e eu não fiz. E eu passei muitos anos da minha vida perguntando ao Senhor por que essa criança veio ao mundo, porque ele era de um relacionamento que hoje eu tenho consciência que ele nunca deveria ter existido. E um dia o Senhor me respondeu que esse filho veio ao mundo para servir a ele. E eu tenho vivido, toda a vida eu vivi muitas afrontas de Satanás contra a vida do meu filho. Eu já tive muitas evidências de que assim, Satanás ele não para, ele não para de tentar contra a vida do meu filho. E muitas das vezes eu tenho vontade de desistir. Porque é uma luta. Ele sabe que ele é um escolhido do Senhor, ele sabe o que ele tem que fazer, isso já foi assim, entregue palavras a ele, e ele faz, pastor. Ele tem um temor muito grande. Mas tem momentos na vida dele que vem assim, uma tempestade, e eu estou o tempo inteiro intercedendo. Porque quando eu penso em desistir, o Senhor fala comigo, não, eu não desisti de você. E você não vai desistir porque ele é meu. E nesse momento, eu estou vivendo mais uma dessas lutas. E ele faz aniversário agora, no próximo dia 8. E eu gostaria de dar um presente a ele, mas eu queria um presente assim, que viesse do céu. Então, quando o pastor falou sobre a vergonha do pecado, é isso que o meu filho está vivendo nesse momento da vida dele. E eu gostaria de pedir a opinião dos pastores. Ele é casado, ele tem uma família linda. Ele luta por essa família muito, sabe? Ele quer essa família, mas existe essa luta, essa batalha espiritual. Então eu pensei num livro. E eu gostaria, assim, de ser aconselhada com o nome de um livro. Onde eu tenho certeza que Deus vai falar. É isso que eu gostaria de pedir aos irmãos e pastores. Amém. Eu queria só fazer uma pergunta para a senhora, Sérgio. Sim, claro, pode fazer. A senhora era casada com esse relacionamento que só teve? Não, pastor. Okay. Eu fui casada, fui separada, conheci essa pessoa, certo. Sabe? O pai, pessoa, a senhora não... eu prefiro, eu até quero. Não, essa pessoa... Só um minutinho, é só para poder responder. A senhora não era casada com o pai dele, do seu filho? Não. Okay. E ele foi gerado após um aborto, foi isso? O seu filho foi gerado após um aborto? Foi gerado após um aborto desse rapaz que era o pai dele. Tá bom, era só isso que eu queria saber. Mas aí eu gostaria então já de pedir se eu posso fazer um comentário rápido. Sim. Mais um comentário em cima disso. Sim. Por gentileza. Esse rapaz tinha uma família, a esposa desse rapaz tinha um centro de umbanda, tá? E ele seria, no caso, o segundo aborto, mas eu não fiz. Ok. Entendemos. Tá joia. Maria, obrigado pela sua confiança aqui no nosso programa, né?
sei que os pastores têm uma palavra de Deus para a sua vida, então vou agradecer pela ligação, convidá-la, né, a desligar aí o seu telefone e acompanhar a resposta pelo seu próprio televisor, ok? E aqui, pode falar. Muito obrigada. Deus abençoe você. Amém. Amém. Você também. E também deixando um abraço aqui para Esther Antunes, né? Que a resposta anterior foi toda para ela e eu sei que a dúvida dela foi a dúvida de milhares de brasileiros, milhões de brasileiros que estão assistindo a Rede Super agora, tanto ao vivo como talvez na reprise aí, quando for ao ar. Pastor Rogério. Maria, a questão é a seguinte, você não era casada, né, com o pai dele, essa gestação foi uma gestação, então, fora do casamento, não é? Que a Bíblia chama de os filhos gerados, frutos desses relacionamentos são bastardos, não é? E esse, vamos dizer, usar essa expressão, o pai dele, ele era casado, então é fruto de um adultério no relacionamento que teve com você, né? E a Bíblia fala a respeito dos filhos bastardos, você pode consultar Deuteronômio 23:2, todo esse capítulo de Deuteronômio 23, ele fala dos excluídos da Assembleia do Senhor. E o versículo 2 ele diz que nenhum bastardo fará parte da Assembleia dos Santos, outras versões diz congregação dos santos, nem ainda a sua 10ª geração fará parte dele. Então o que quer dizer a Assembleia do Senhor? Deus rejeita, Deus não ama? Não, nada disso. Deus ama, né? Mas existe legalidade sobre a vida do seu filho. Qual legalidade? Aberta pela desobediência dos pais. Ou seja, os pais, dependente se conheciam ou não conheciam as Escrituras, não é? Abriram essa porta e aí veio a gestação. Segunda situação, consequência sobre o bastardo, ele não consegue se sentir parte, ele sempre se acha excluído, isso quer dizer a Assembleia, ele não consegue fazer parte, às vezes se sente excluído na família, ele se sente rejeitado, mesmo os pais despejando amor, carinho, aceitação, dando coisas, bens materiais, mas isso não tem nada a ver na dimensão da afetividade. Até isso é legalidade espiritual. Hoje ele é casado também, tem família, o sentimento é o mesmo. É o mesmo, exatamente. Isso é o que? Uma legalidade espiritual que foi aberta, porque nós temos que entender que no mundo espiritual é legalidade. 1 mais 1 é 2. Abriu a porta, vem a consequência, né? Agora, Deus não deixa de amar os filhos, Deus ama, mas o que acontece? Eles vão ser assolados emocionalmente, sexualmente, eles vão ser assolados pela influência do espírito de morte, porque antes dele já tinha um aborto, então ele foi gerado no ambiente contaminado, né, ali de sangue derramado. Na realidade, o seu filho foi gerado dentro da sepultura do irmão dele ou da irmã que veio antes. Essa é a realidade, não é? Então, ele vai sofrer essa perseguição. Por isso que o diabo vai tentar ele o tempo todo, vai sempre armar ciladas para ele ser destruído, vai matar ele, porque existe legalidade. Pode ser um profeta, mas se essa porta não for fechada, isso vai acompanhá-lo até o dia que o Senhor decidir. Agora vem para estar comigo, ok? Então essa é uma questão. Se ainda o pai tem todo esse envolvimento espiritual, ele se tornou uma só carne com a senhora, existe a influência de espíritos demoníacos. Agora, tudo isso, minha irmã, pode ser resolvido e é resolvido, graças a Deus, através de Jesus Cristo. Amém. E o seu sacrifício na cruz do Calvário. Amém? Então, o que precisaria aqui, para eu poder não me alongar muito, é pedir para que ele possa nos procurar lá na Clínica da Alma, para ele poder ser ministrado, a gente poder fazer uma oração quebrando essas influências que ainda existem sobre a vida dele, né? E ele poder ser liberto disso e aí ser essa bênção profética que ele é e foi chamado para ser, né? Amém, que maravilha. A bênção de Deus é ter o conhecimento da palavra de Deus, porque é esse conhecimento que nos liberta. Amém. Quando nós falamos aí do pecado, nós falamos aí da culpa que o pecado nos traz, nós devemos nos lembrar do que está escrito em Provérbios 28:13, né? Exato. Diz lá, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tem esse processo do confessar, né? Tem. Que é o mesmo de 1 João 1:9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
O que você falou sobre a legalidade é isso, né, Rogério? O diabo, né, o nosso adversário, ele quer tocar exatamente nisso, na injustiça. Exato. Olha, você é um bastardo, você é uma adúltera, você é um prostituto, e sempre trazendo isso aí para intimidar. Essa é uma das situações, Serginho, que a gente vê com muita frequência, porque Satanás e os seus demônios, eles vão tentar. E à medida que alguém cai nessa tentação, o segundo passo dele é fazer com que a pessoa se sinta culpado. E ele, então, depois da tentação, ele atua como acusação. E essa acusação de Satanás não gera arrependimento, ela gera culpa. Então a pessoa, ela primeiro é tentada por ele, depois que ela cai no laço, né, nas armadilhas de Satanás, aí esses mesmos demônios vão acusá-lo. Tá vendo? Você acusação. fez isso. Exatamente. E aí vai gerar a culpa e o estágio da pessoa fica pior, porque tem ainda a influência do espírito de culpa sobre a vida dele. Então, queridos pastores, nós vamos falar agora também com mais uma telespectadora que fala ao vivo conosco aqui no programa Clínica da Alma, e ela, por respeito, né, esse pedido dela, não será identificada. Alô, boa tarde. Boa tarde. Deus te abençoe, minha irmã. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de dar um testemunho rapidinho. Claro, fique à vontade. Eu queria agradecer à Rede Super e todos por tudo que vocês são e por vocês transmitir a verdade do Senhor. Amém. E eu quero falar para o pastor Rogério, quero falar para todos vocês que eu sempre tive dificuldade em começar as coisas, porque eu começava e logo eu não conseguia, tipo assim, eu começava a estudar e passava 2 semanas para a escola, depois eu desistia. Tudo na minha vida era assim. E através de vocês também, eu tenho conhecido o Deus Pai, através do pastor Rogério, que sempre eu converso, às vezes eu converso com ele ora por mim. E já tem 1 semana e 6 dias que eu estou sem parar, que eu estou tendo um relacionamento com Deus, uma adoração, e eu estou conhecendo Deus como Pai, como meu amigo, e eu quero agradecer porque vocês têm transmitido essa verdade. Eu tenho conhecido, eu tenho me identificado em tudo que vocês falam, e eu acabo conhecendo a cura e a cura que o Senhor vem sobre a minha vida. Amém. E semana que vem, eu estou indo, pastor Rogério, semana que vem, eu estou indo para onde minha família. Olha que bênção. A minha mãe, onde eu não liberava perdão para ela, e eu já liberei perdão. E eu estou indo para lá. Tô indo, tia! Aleluia! Não, ainda não. É isso aí. Então, um testemunho. E aí, já semana que vem... Oi. Pode falar. Semana que vem eu tô indo pra onde minha... Desculpa, que deu uma cortação aqui. É porque semana que vem, pastor, eu tô indo pra onde minha mãe, minha família, onde eu vou ver minha irmã, e onde eu vou ter aquela comunhão com todos eles. Glória e não vai ser fácil, eu tenho certeza. Em nome não de vai Jesus. ser um tudo fácil, mas só que eu creio que Deus vai fazer naquele lugar, através do Senhor. E eu quero só agradecer vocês. Amém. E também tenho que falar que há muito tempo atrás, através de tudo que eu vivi, eu tinha uma doença muito grave. Ok, obrigado, viu, minha irmã? Já tem 1 semana que eu recebi a cura. Isso, glória a que Deus. Deus abençoe Amém. você, né? A gente fica feliz com esse testemunho, crendo que Deus ainda fará muito mais, né? Só está aí um processo daquilo que Deus vai fazer ainda na sua vida. Queridos pastores, nosso tempo chegou ao fim. Chegou ao fim, né? né? Com testemunhos, com palavras, É bom demais, né? a gente ouvir e isso, né? restauração. E ver que e Deus lembrando age. que amanhã tem mais, né? Graças a Deus.